Nesse vídeo você vai aprender a fazer essa incrível placa de circuito impresso totalmente caseira com o método da transferência térmica. Essa placa aqui com essa resolução impressionante é para fazer um incrível controle remoto com Arduino que pode chegar a ter 1000 metros, ou seja, 1 km de distância. Assista esse vídeo até o final e aprenda a fazer essa incrível placa de circuito impresso totalmente caseira, totalmente barata, totalmente funcional. Para você fazer a sua plaquinha de circuito impresso caseira e utilizar em projeto de eletrônica o Arduino ESP Grid 2, você inicialmente vai precisar de uma placa virgem de cobre. Observe aqui, essa tem dimensões de 15 cm de largura por 15 cm de altura. Essas plaquinhas aqui você pode adquirir ela tanto em fibra de vidro, como essa daqui, ou de fenolite. Se você optar por fenolite, o resultado vai ser igualmente bom. Agora note aqui, pessoal, que essa face aqui cobreada está com impurezas e oxidações. Então nosso primeiro passo para fazer nossa plaquinha é limpar essa face aqui. E para isso você vai precisar de uma simples lã de aço qualquer e sabão ou detergente. Então você vai colocar o detergente aqui sobre a placa de cobre, vai pegar uma palha de aço ou esponja de aço e vai limpar. Você vai passar a esponja de aço até toda a oxidação dessa parte de cobre sair. Você percebe que quanto mais você passa, mais a oxidação vai sumindo. Observe aqui, pessoal, a nossa placa limpa. Ela ficou toda brilhante e sem aquelas manchas da oxidação. Ela está agora no jeito e no ponto para a transferência aqui do diagrama do circuito para ela. Agora é importante observar que depois que você limpar a sua placa, você tem que evitar tocar nela, nessa superfície de cobre, com as suas mãos sem usar algum tipo de luvas, porque nossas mãos possuem naturalmente gorduras, e se pegar a gordura aqui sobre essa superfície de cobre, vai evitar e impedir a fixação do tone do diagrama quando você for fazer a transferência para essa placa aqui. Então você tem que evitar ao máximo tocar com suas mãos aqui. Temos aqui, pessoal, esse diagrama aqui eletrônico para confeccionar um controle remoto feito com Arduino. Esse controle aqui é excelente porque pode alcançar uma distância de 1000 metros de comunicação. Ó, essa parte aqui é o nosso controle, onde emitimos os nossos comandos, e esses aqui os nossos receptores, onde recebemos os comandos. Com esse controle aqui você vai poder controlar carrinhos, barquinhos, aviões, robôs e muito mais. Eu vou deixar, pessoal, na descrição desse vídeo um link para você adquirir esse diagrama aqui e várias outras dicas para confeccionar a sua plaquinha de circuito impresso e também o seu controle remoto. Agora é importante destacar que para fazer a impressão disso aqui, você tem que utilizar uma impressora a laser que imprime a tone e também utilizar um papel fotográfico, ó, brilhante, que tenha gramaturgia 115. Depois que você baixar esse arquivo, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você vai levar em uma gráfica, se você não tiver impressora que imprima a laser, e vai pagar para imprimir isso aqui em um papel fotográfico adesivo, em um papel fotográfico de gramaturgia 115. É muito baratinho, pessoal, essa impressão. É questão de centavos. Eu paguei, por exemplo, 50 centavos para fazer a impressão e R$1 para comprar esta folha aqui. Essa folha é um pouquinho cara mesmo. Depois que você destacar a parte inicial do nosso controle, você vai pegar uma fita crepe e vai pegar esse diagrama, colocar ao contrário e vai pegar a fita crepe e colocar desta forma aqui que eu estou fazendo. Esta fita aqui vai servir para prender inicialmente esse diagrama sobre a placa de fenolite, para quando você for passar o ferro não correr o risco de mexer e danificar sua transferência. Então é interessante você fazer isso daqui. Agora você vai pegar a sua placa virgem limpa, vai pegar o seu circuito, observe, você vai pegar o seu circuito e colocar sobre essa placa aqui de fenolite.
ou de fibra de vidro. Isso aqui vai ajudar para esse papel que não se mexer quando eu passar o ferro quente sobre essa superfície. Não pode se mexer para não danificar a nossa transferência térmica. Para fazer a nossa transferência térmica, pessoal, você vai utilizar um simples ferro de passar roupa, desse que você tem aí na sua casa. Você vai pegar o seu ferro e colocar na temperatura máxima dele e vai deixar ele esquentar por 1 minuto. É importante deixar ele inicialmente esquentar para assim fazer a aplicação dele na superfície lá que fizemos anteriormente. Quando o seu ferro estiver em temperatura máxima, você vai pegar ele e aplicar por 5 minutos sobre o papel e sempre fazendo uma pressão para baixo. O segredo, pessoal, é você passar muito bem e sempre fazendo a pressão para baixo. Você tem que aplicar o ferro em toda a superfície do papel. Observe que quanto mais você passa o ferro, mais vai colando. Esse tone derrete do papel e passa para a placa de cobre. Você vai fazer isso por 5 minutos. Você vai passar o seu dedo levemente sobre a placa, desta forma que eu estou fazendo, para esse papel ir se soltando sem danificar as trilhas. Isso é muito importante ser feito. Observe que quanto mais eu passo o dedo levemente, observe aqui, observe nessa parte aqui, e quanto mais eu vou tirando o papel levemente, com a ajuda da água, essas trilhas vão ficando impressas na placa de cobre. Observe. Isso é bom ser feito também debaixo de uma água corrente, porque a pressão da água já ajuda a tirar esse papel daqui. Veja aqui, pessoal, que quanto mais o papel vai amolecendo com a água, mais fica fácil de tirar ele aqui da nossa placa. Observe, você vai passando o seu dedo levemente e ele vai saindo, vai deixando só o desenho sobre a superfície cobreada mesmo. Agora observe aqui, pessoal, essa minha termotransferência. Isso também pode acontecer com você. Caso a pressão do ferro não seja muito uniforme em alguns pontos, pode ter algumas falhas, como essas aqui que eu tive. Mas isso é facilmente resolvido com uma canetinha que marca CD ou uma parecida com essa daqui. Observe, da cor preta. Basta você redesenhar o circuito e assim está perfeito. Agora observe, tem alguns pontos que ficou alguns pedacinhos de papéis, por exemplo aqui. Aí você, com um alfinete ou uma agulha, você vai retirar esses excessos aqui de papéis para o percoreto poder fazer essa corrosão aqui também. Observe que você vai retirar esses papéis que ficaram aqui entre as trilhas. Basta passar que solta. Observe que basta passar. Agora, pessoal, você vai pegar uma furadeira ou uma micro retífica e vai fazer um furo nesse local aqui da placa. Observe. Um pequeno furo. Prontinho. Essa linha aqui, pessoal, é para facilitar na hora da corrosão. Observe que eu passei uma linha desse furo aqui para facilitar na corrosão, para poder estar balançando dessa forma aqui. Para corroer as nossas plaquinhas de circuito impresso, você vai ter que utilizar esse produto químico aqui, é o percloreto de ferro. Você pode comprar ele tanto em líquido quanto em pó, como esse daqui. Se você optar em comprar ele em líquido, ele já vem preparado para você estar utilizando. Agora, se você optar em comprar ele dessa forma aqui em pó, você vai ter que diluir primeiro em água. Na embalagem do produto já vem a quantidade de água que você vai precisar usar. Nesse meu caso aqui, observe que está pedindo para diluir em meio litro de água, ou seja, vou estar utilizando 500 ml de água para diluir este produto aqui. É importante também lembrar que você precisa diluir em uma vasilha plástica, pois não pode diluir este produto em vasilha de alumínio ou ferro.
Nesse processo, pessoal, você vai pegar uma bacia plástica, não pode ser de alumínio nem de ferro, senão o percolator de ferro vai corroer, e vai colocar dentro a sua solução desta forma aqui. Você vai pegar a placa que você quer fazer a corrosão e colocar dentro dessa solução e vai ficar balançando com a ajuda da corda que colocamos na placa, desta forma aqui. Você vai fazer esse processo e sempre está verificando, observe se está fazendo a corrosão. Novamente você vai fazer esse processo, vai balançando e conferindo. Geralmente em torno de 10 minutinhos já está pronto. Observe o seguinte, que o percolator de ferro já fez a total corrosão aqui do nosso circuito impresso. Se você quiser adquirir o diagrama completo para fazer essa plaquinha aqui, que é um controle remoto com Arduino, eu vou deixar disponibilizado um e-book no clube de membros. Clica aí na descrição desse vídeo e saiba como adquirir. Agora, pessoal, temos que lavar essa placa aqui e tirar esse percolator que está aqui nela. Eu lavei a placa aqui e tirei o percolator de ferro. Agora você vai utilizar uma lã de aço seca e vai passar sobre essa tinta aqui para assim exibir a trilha de cobre. Você observa que ao passar a lã de aço sobre a placa, o circuito vai sendo exibido. Esse método aqui, pessoal, para fazer plaquinhas de circuito impresso é uma forma bem fácil de fazer. A primeira você pode até não conseguir, mas a partir da segunda eu creio que você já será capaz de fazer uma bem boas. Então, no e-book que eu vou disponibilizar, vou deixar outros circuitos também mais simples e pequenos para você estar treinando. Observe aqui, pessoal, que depois que você passa a lã de aço e tira a tinta do Tone, todas as trilhas ficam expostas e a resolução dessa plaquinha de circuito impresso ficou muito boa. Observa a resolução, dessas trilhas de cobre. Para mim, os pontos mais difíceis de fazer são esses furos aqui. Você precisa ter uma mão bem firme para não tremer na hora de furar. Agora, pessoal, precisamos fazer alguns testes de continuidade para saber se as trilhas estão em curto ou não. Para verificar, pessoal, se essas trilhas estão em curto, você vai pegar o multímetro e colocar na escala de continuidade. É essa escala aqui. Depois que você colocar na escala de continuidade, você vai pegar as pontas de prova do multímetro e vai fazer os testes. Vou pegar a ponta de prova do multímetro, qualquer uma delas, colocar nessa trilha aqui, e vou pegar a outra ponta de prova e colocar em outra trilha. Observe que o multímetro está marcando 1, ou seja, que o circuito está aberto, não está passando corrente entre esta trilha e esta daqui. Então essas duas trilhas não estão em curto. Se elas estivessem em curto, seria dessa forma aqui. Observe que o multímetro dá um bip e marca aqui uma resistência. Mas o que queremos é que elas não estão em curto. Observa, não está em curto aqui. Essas duas não estão em curto. Essas duas aqui não estão em curto. Esta e esta aqui não está em curto. E aí você vai testar em duas para ver se está em curto ou não. Observe o seguinte, pessoal, eu conferi com o multímetro todas as trilhas aqui e só tive um pequeno curto aqui nessa parte. Observa que essa parte aqui tem que ser separada dessa daqui. Então, como essa parte tem um curto, eu vou pegar um pequeno estilete e vou passar aqui dessa forma para liberar essas duas plaquinhas aqui. Você vai passar até liberar. Isso aqui acontece quando você esquece de tirar pedaços de papéis. Para furar esses furos aqui, para assim colocar os componentes eletrônicos, você vai utilizar
uma micro retífica ou uma pequena furadeira que você tem em casa. Agora tem que ser com uma broca bem fininha de 1 mm ou 0,5 mm. Quanto mais fina, melhor. Essa é a parte mais difícil que eu acho, porque a depender da sua agilidade aqui pode danificar os furos, as linhas ou não. Então, para fazer isso, você vai pegar uma caixa qualquer, observa uma caixa qualquer, vai colocar a sua plaquinha sobre essa caixa, desta forma aqui, e vai pegar algum tipo de fita isolante, fita crepe, qualquer coisa que dá para prender. Por exemplo, nesse caso aqui, vou pegar essa fita aqui, uma fita crepe, e vou colocar aqui, prendendo essa placa na caixa. Assim, pessoal, para ter firmeza para quando for furar, porque esse processo é o mais, para mim, um dos mais importantes, porque você pode colocar a sua placa a perder. O processo do Tony não é tão ruim, porque se você fizer uma vez deu errado, você pode limpar a placa todinha, tirar todo o desenho e refazer o processo até você conseguir todas as trilhas perfeitas. Agora, esse processo aqui, se você errar muito, você pode danificar a sua placa e vai ficar um serviço muito ruim. Então, você prendendo a sua placa aqui na caixa, observa, fica melhor para você ter agilidade aqui na hora de furar. Depois que você prender a placa sobre uma caixa, você vai pegar sua furadeira e começar a furar nas marcações que está aqui no circuito impresso. Por exemplo, vou fazer o primeiro aqui. Observa. Fiz o primeiro furo. Fiz o segundo. Terceiro. E assim sucessivamente. Temos então aqui, pessoal, a placa de circuito impresso caseira feita com o método da transferência térmica. Todos os furos dela estão feitos. Observe a resolução desse método, é impressionante. As trilhas perfeitas. O diagrama, pessoal, que eu usei para fazer essa placa aqui, eu vou deixar no clube de membros. Clica aí na descrição desse vídeo e seja membro do canal Ardonive. E assim você vai adquirir não só esse diagrama para fazer esse projetinho aqui, que é um controle remoto muito interessante feito com Arduino,